Em apenas 2 jogos, o Cruzeiro já deixou algo muito claro. Tem um padrão ofensivo sendo repetido. E quando um time repete padrões, isso aí não é por acaso. Tem uma ideia por trás disso tudo. E isso aqui, para mim, já mostra claramente qual que vai ser a ideia do Cruzeiro durante a temporada. O Tite, ele costuma iniciar suas construções a partir de uma 4-2-3-1. Esse lance aqui é um lance que vai ilustrar muito bem qual que é o padrão ofensivo da equipe do Cruzeiro nesse ano de 2026. Olha só, a bola vai entrar aqui no corredor lateral e por mais que foi um jogo onde o Cruzeiro utilizou a base, utilizou jogadores reservas, já dá para observar a ideia da construção. A bola entrou no corredor lateral, e o Cruzeiro vai fazer uma base de triangulação. Vou mostrar para você já já como essa triangulação vai funcionar. Mas presta atenção aqui em um detalhe. O jogador geralmente aqui que está mais por dentro, ele vai ter essa função de arrastar o corredor. Justamente para quê? Arrastar o marcador que está com ele para o fundo e liberar o corredor central para o jogador, o atacante mais próximo dessa triangulação. E aí vai liberar exatamente esse espaço aqui que eu destaquei na imagem. A triangulação do Cruzeiro, ela basicamente vai se dar por 3 jogadores e esses vão ter um papel fundamental. Guarda muito bem essa triangulação aqui, porque isso aqui é a chave do sucesso da equipe do Cruzeiro em 2026. Basicamente, como é que vai funcionar essa triangulação? Um jogador, geralmente, ele vai ocupar o entrelinhas ou a profundidade aqui, vai ser esse jogador que vai ficar mais por dentro mesmo nessa construção. Um outro jogador vai ocupar, geralmente, a amplitude máxima do campo, e a ideia desse jogador ocupar a amplitude máxima é alargar o máximo a linha defensiva da equipe adversária. E um jogador vai ficar mais atrás para servir como uma opção de cobertura defensiva e também uma opção de circulação da posse e numa ideia de perde-pressiona ser esse jogador que vai dar esse primeiro embate. Um detalhe interessante nessa construção é que, como eu relatei para vocês, começa numa 4-2-3-1, só que ela vai terminar numa 3-2-5. Basicamente, o lateral direito da equipe do Cruzeiro, ele vai ganhar mais campo, vai ganhar mais profundidade. Não está aparecendo aqui na imagem, mas ele está bem aqui embaixo e daqui a pouco ele vai aparecer para vocês no prêmio. E aí o Cruzeiro vai ter essa espécie de 3-2-5 e basicamente vai acontecer isso aqui, ó. A dinâmica da triangulação do Cruzeiro basicamente é muito movimento de arraste, então aqui o jogador que estava ocupando a profundidade, ele vai arrastar para fora, justamente para quê? Liberar o corredor para o ponta. Arrastou para fora, liberou o corredor para o ponta e olha quem que vai aparecer aqui, justamente o jogador que estava ocupando entre linhas. Esse vai receber a bola dentro da área e o Cruzeiro aqui vai ter a primeira oportunidade. Aqui embaixo vocês lembram do lateral que eu falei? Olha aqui onde é que ele está. Nessa construção, aparecendo aqui quase como um ponta para finalizar e o goleiro do Pouso Alegre salvando o que seria o primeiro gol do Cruzeiro nessa partida. E essa simples alteração do Cruzeiro na forma de atacar, ela muda tudo, muda a forma que o adversário vai conseguir se defender, muda as decisões que o adversário vai ter que tomar no seu campo de defesa e bagunça demais os encaixes de marcação com esses movimentos de arraste, esses movimentos de fixação dos meias e dos pontas da equipe do Cruzeiro. Outro ponto importante é que o Cruzeiro ele utiliza o conceito de atacar marcando. O Cruzeiro ele coloca jogadores mais próximos do corredor onde está a bola para, se perder a bola, pressioná-la o mais rápido possível e recuperá-la assim também. Aqui a gente vai ver um conceito interessante, Cruzeiro com 5 jogadores, o ponta tenta trazer de fora para dentro, de dentro para fora, desculpa, e aí vai acontecer basicamente o quê? Esse rondo aqui, essa espécie de roda de bobinho, pressionando o máximo o portador da bola do Pouso Alegre e rapidamente o Cruzeiro vai conseguir recuperar a posse. Um outro detalhe também que foi marca registrada no Cruzeiro de 2025 é a verticalização do ataque. Recuperou com 2, 3 passes, temos que estar próximos de entrar na área de fazer o nosso gol. Aqui o jogador do Cruzeiro vai chutar, vai acabar batendo aqui, o goleiro vai defender, mas esse é um ponto fundamental da equipe do Tite em 2026. E aí quando eu olho para todos esses detalhes que o Cruzeiro teve nos seus 2 primeiros jogos, eu consigo já imaginar talvez o que seria um time titular para a equipe do Cruzeiro durante a temporada. Vou te mostrar aqui na prancheta agora como seria talvez esse time titular do Cruzeiro durante a temporada. E aí quando eu olho para a prancheta eu vejo basicamente essa ideia aqui. O Cássio como goleiro titular, o Kaique como esse lateral esquerdo, Fabrício Bruno e Lucas Vidalba como a dupla de zagueiros, mantendo o que já vinha sendo titular em 2025. William aqui como lateral direito, Lucas Silva e Lucas Romero aqui como essa dupla de volantes, Matheus Pereira, o Arroio, que pode ganhar muita minutagem, o Sinisterra também, recuperando de lesão, pode ser uma peça fundamental. E aqui o próprio Gerson, ocupando esse lado direito junto com o Caio Jorge. E aí confesso para vocês, é um time titular muito bom.
que consegue render muito nesse esquema do Tite. E aí, logicamente, a gente pode ter algumas variações aqui. A gente pode ver durante a temporada, talvez, o Gerson vindo ocupar aqui o lugar do Lucas Silva, e aí o Arroio caindo pela direita. A gente pode ver o Christian, talvez, aqui ganhando minutagem nesse time. Tem muitas variações aqui que o Tite pode testar durante a temporada. Mas, basicamente, a ideia vai ser esse 4-2-3-1 inicial. E quando se defende, vai utilizar mais ou menos a mesma estrutura que o Leonardo Jardim vinha utilizando. Um 4-4-2. E aí eu imagino basicamente isso aqui. O Arroio fechando pela esquerda, o Gerson fechando pela direita, o Matheus Pereira e o Caio Jorge sobrando aqui como esses dois da frente. E aí quando eu bato o olho nisso aqui, basicamente o Tite já pegou aquilo que o Leonardo Jardim vinha utilizando no Cruzeiro na temporada passada, que era esse 4-4-2, e aí aqui tem um ponto muito interessante. A pressão que o Cruzeiro vai fazer, basicamente é em duas situações. Quando a bola está descoberta, principalmente nessa área aqui do corredor central, ou então quando a bola está nos corredores laterais. Aqui a gente vai ver um lance interessante. Olha como o jogador da estrutura salta para constranger o portador da bola, não deixar ele com tempo e espaço. E aí aqui, quando a bola chega no corredor lateral, pressão também no corredor lateral. Obviamente que, por ter jogado com time reserva, alguns jogadores da base, os mecanismos de cobertura, mecanismos de pôr pé na bola, de defender entre linhas, defender a profundidade, ainda não estão 100% coordenados. Mas quando isso de fato vier com um time titular bem treinado, acredito que isso possa ser sim uma arma muito forte do Cruzeiro na temporada de 2026. E contra a Tombense, os padrões vão se repetir. Essa construção se iniciando aqui em 3+2, aqui o bom mapeamento dos meio-campistas para conseguir identificar aonde está a melhor vantagem e também as triangulações. Nesse lance aqui, tem a triangulação pelo lado esquerdo do campo, mas eu quero chamar a atenção para vocês para um outro detalhe. Vou voltar aqui novamente para vocês perceberem essa construção em 3+2. Aqui o meio-campo do Cruzeiro ele tem um papel de mapear a jogada e entender aonde está a melhor vantagem. O ponta do Cruzeiro, ele está basicamente arrastando para trás aqui, fazendo esse movimento de correr para trás para chamar e atrair a marcação desse volante aqui que está marcando, e ele sim vai ser atraído pelo deslocamento do lateral do Cruzeiro ou ponta aqui do Cruzeiro na imagem. À medida que o volante ele é arrastado pelo lateral do Cruzeiro aqui na imagem, ele basicamente tem que dividir referência entre o corredor central, que é onde ele está ocupando aqui, e o corredor lateral. Ele vai libertar um espaço, que é o espaço por dentro, que o outro jogador do Cruzeiro aqui na imagem, ele procura atacar. Na verdade, esse aqui é o lateral e quem está mais aberto aqui é o ponta, pessoal. E aí, com essa triangulação do Cruzeiro, o ponta vai ganhar para dentro e o meio-campista ele vai ter um papel fundamental, que basicamente é esconder a intenção que ele vai dar o passe aqui, ele vai perfilar o corpo como se ele fosse jogar lá. Observa que aqui tem até um deslocamento mesmo aqui do volante, dando a entender que a intenção do passe era lá, mas no último instante ele vai quebrar o pé e vai achar a bola dentro, e foi aonde que o Cruzeiro encontrou o primeiro gol contra a Tombense. E aí, para mim, esse lance aqui ilustra bem o que vai ser a temporada do Cruzeiro de 2026. Uma ideia muito clara em ataque posicional, e um padrão claro também quando a gente vê os jogadores fazendo essas triangulações. Novamente aqui mantendo a mesma estrutura. Lembra que eu falei para vocês que era importante vocês saberem a estrutura da triangulação do Cruzeiro? Aqui vai se repetir isso. Um jogador aqui, amplitude máxima, nessa ocasião é o lateral do Cruzeiro. Aqui por dentro, um jogador ocupando entre linhas e mais atrás um jogador para ser opção de cobertura defensiva e também não perde pressiona, ser o primeiro jogador a fazer essa barreira de cobertura para a equipe do Cruzeiro recuperar a bola. Quando a bola entra aqui no corredor lateral, tem um ponto muito interessante. O jogador que ele ocupa o entre linhas, no começo da análise eu relatei para vocês que ele tinha uma função muito interessante, que era a função de ou arrastar o marcador quando ele está no corredor lateral para o fundo, ou então, nesse caso, quando ele está no corredor central, arrastar para frente, atraindo a linha defensiva para correr para trás e liberar o máximo de espaço aqui por dentro. A bola chega no corredor lateral, o jogador que está aqui arrasta a marcação, arrasta a linha defensiva do Tombense para correr para trás, e aí o lateral do Cruzeiro vai achar a bola dentro, atacando e fazendo o segundo gol aqui do Cruzeiro contra a equipe da Tombense. O Cruzeiro começa a temporada com ideias claras. Ainda é início de trabalho, mas já dá para perceber qual que será o padrão tático do time de 2026. Se você curte acompanhar, então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, e é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou e fui!